Utopia dos Índios da América. Os índios da América do Norte, fossem Sioux, Cheyennes, Apaches, Crows, Navarros, Comanches, etc., compartilhavam os mesmos princípios. Já de início se consideravam parte e não senhores da natureza. A tribo que esgotava a caça de uma zona migrava para que a caça pudesse se reconstituir. Assim, o saque que faziam não esgotava a terra. No sistema de valores indígenas, o individualismo era motivo de vergonha e não de glória. Considerava-se obsceno fazer algo para si mesmo. Nada se possuía e sobre nada se tinha direitos. Ainda nos dias de hoje, um índio que compra um automóvel sabe que terá que emprestá-lo ao primeiro índio que pedir. Os filhos eram educados sem obrigações. Na verdade, eles se autoeducavam. Os índios descobriram enxertos de plantas e os utilizavam correntemente para, por exemplo, criar híbridos do milho. Descobrir o princípio da impermeabilização de lonas com seiva de seringueira. Sabiam fabricar roupas de algodão com um requinte de tecelagem superior ao da Europa. Conheciam os efeitos benéficos da aspirina, ácido salicílico, da quinina. Na sociedade indígena da América do Norte não havia poder hereditário nem poder permanente. A cada decisão, cada um expunha seu ponto de vista no powwow, conselho da tribo. Era antes de tudo, e bem antes das revoluções republicanas europeias, um regime de assembleias. Se a maioria perdia confiança em seu chefe, ele se retirava por conta própria. Era uma sociedade igualitária. Havia, é claro, um chefe, mas só se mantinha chefe se todos o seguissem espontaneamente. Ser líder era uma questão de confiança. Para cada decisão tomada em powwow, só era obrigado a obedecer quem tivesse votado por aquela decisão. Mais ou menos como entre nós, somente aqueles que considerassem uma lei justa a aplicassem. Nem em sua época de maior esplendor, os ameríndios tiveram um exército fixo. Todo mundo participava da batalha quando necessário, mas o guerreiro era socialmente reconhecido, antes de mais nada por ser caçador, lavrador e pai de família. No sistema indígena, toda a vida, qualquer que fosse a sua forma, merecia respeito. Eles procuravam então poupar a vida dos inimigos para que estes fizessem o mesmo. Sempre com uma ideia de reciprocidade, não fazer aos outros o que não queremos que nos façam. A guerra era considerada um jogo em que se devia demonstrar coragem. Não se desejava a destruição física do adversário. Uma das metas do combate guerreiro era, por exemplo, tocar o inimigo com a extremidade do seu bastão de ponta arredondada. Era uma glória maior do que matá-lo. Contava-se um toque. O combate cessava logo que se derramava sangue. Raramente havia mortes. O principal objetivo das guerras entre os índios consistia em roubar os cavalos do inimigo. Culturalmente foi difícil para eles compreender a guerra maciça praticada pelos europeus. Ficaram muito surpresos ao perceberem que os brancos matavam todo mundo, inclusive velhos, mulheres e crianças. Parecia-lhes não só horrível, mas sobretudo aberrante, ilógico e incompreensível. E mesmo assim os índios da América do Norte resistiram por relativamente bastante tempo. As sociedades sul-americanas foram atacadas mais facilmente. Bastava decapitar o rei para que toda a sociedade tombasse. É a grande fraqueza dos sistemas à base de hierarquias e administração centralizada. Pode-se controlá-los pelo monarca. Na América do Norte, a sociedade tinha uma estrutura mais expandida. Os cowboys tiveram pela frente centenas de tribos migrantes. Não havia um grande rei imóvel, mas centenas de chefes móveis. Se os brancos conseguissem submeter ou destruir uma tribo de 150 pessoas, teriam que de novo atacar uma segunda tribo de 150 pessoas. Foi, mesmo assim, um gigantesco massacre. Em 1492 havia 10 milhões de ameríndios. Em 1890 restavam 150 mil. A maioria morrendo das doenças trazidas pelos ocidentais. Por ocasião da Batalha de Little Big Horn, em 25 de junho de 1876, assistiu-se à maior concentração indígena.
de 10 a 12 mil indivíduos, dentre os quais 3 ou 4 mil guerreiros. O exército ameríndio esmagou completamente o exército do general Custer, mas era difícil alimentar tanta gente em tão pequeno território. Após a vitória, os índios se separaram. Acharam que depois de tal humilhação, os brancos nunca mais lhes faltariam com respeito. Com tais números, o exército ameríndio esmagou completamente o exército do general Custer, mas era difícil alimentar tanta gente em tão pequeno território. Após a vitória, os índios se separaram. Acharam que depois de tal humilhação, os brancos nunca mais lhes faltariam com respeito. No entanto, as tribos foram exterminadas uma a uma. Até 1900, o governo americano tentou destruí-las. A partir de 1900, achou-se que os ameríndios se integrariam ao melting pot, como os negros, os chicanos, os irlandeses, os italianos, mas era uma visão limitada. Os ameríndios não viam de forma alguma o que podiam aprender do sistema social e político ocidental, que eles consideravam sensivelmente menos evoluído que o deles.